Primeiramente, não tem nem palavras para dizer o quanto estamos agradecidos, né, engrandecidos com a presença do professor Christian Brackmann, né? Eu acho que a Teté tá tremendo ali, eu tenho essa impressão, porque ela é, enfim, extremamente sua fã, e eu também, né? Apesar de conhecer você há menos tempo que ela. Então, deixa eu se apresentar rapidinho, eu vou começar rapidinho. Eu sou o Lucas Silva de Brito, sou engenheiro eletrônico pela FEI, sou licenciado em matemática também, e agora fazendo licenciatura em pedagogia, né? Eu no caso, a Teté também vai falar sobre, a gente é analista do SESI também, e a gente nesse momento está procurando alguns assuntos muito pertinentes, principalmente relacionados a tecnologias para estudo, e o pensamento computacional é uma das vertentes, né? E, enfim, quando a gente procura sobre pensamento computacional no Brasil, fica fácil de achar o professor Dr. Christian Brackmann. Teté, se apresente. Olá, sou Stephanie, eu sou também analista do SESI. Recentemente estou indo para o setor de tecnologias aplicadas à aprendizagem do SESI, e a minha área sempre foi tecnologia. Eu sou pedagoga, sou mestranda em gestão e práticas educacionais, estudando tecnologia. Falo sobre robótica sustentável e criativa na aprendizagem, né, desplugado. E é um prazer, como diz o Lucas, ele falou para mim, você zerou a vida esse ano, zerei a vida mesmo, com chave de ouro, podendo conversar com você. E aí a gente, né, tá vendo aí, a gente trabalha junto, e o pensamento computacional aí tá vindo bastante aí nas nossas pesquisas, e acho que é isso, né, Lucas? É isso. Enfim, acho que é um assunto que tende a ficar cada vez mais atual, né? Tende a ser tendência cada vez mais no mundo, né, Christian? E, enfim, é essa pauta que a gente quer trazer. Bom, a gente queria que você gentilmente se apresentasse. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço de vocês, né? Que eu acho que é um assunto muito relevante, né, nos dias de hoje, e a gente está aqui trazendo então esse assunto para que todos possam conhecer um pouco mais a respeito da introdução da computação na educação básica, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Christian Brackmann, eu sou professor do Instituto Federal Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, no campus de Panambi, e tenho atuado, né, também na questão de levar, de introduzir, né, o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital nas diferentes redes de ensino, tanto a nível municipal, estadual, federal, e também na rede particular, né? A minha formação, né, para quem não conhece também, eu sou analista de sistemas, depois eu fiz um mestrado na área de ciência da computação, depois mais uma especialização na área de educação à distância, voltado para as tecnologias digitais, né? E, por fim, eu tenho aí um doutorado também no programa de informática na educação, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde, então, eu estudei, né, iniciaram os meus estudos voltado para a computação na educação básica. Bom, professor Christian, primeiro, né, novamente agradecer demais a sua presença, é uma honra conversar com você. A gente queria relatar aqui, deixar relatado que aquele vídeo que eu comentei lá, né, o vídeo da sua reportagem lá né, com a jornalista lá na Globo, nossa, do Como Será? Nossa, nos arrepiou, né, de uma forma impressionante, porque a vida que você traz para a educação ali, falando sobre pensamento computacional, é uma coisa incrível. Aliás, nossa, aquela reportagem é de arrepiar. Meus parabéns, assim, nossos parabéns, é uma honra estar conversando com você aqui, tá? Muito obrigado. Fico muito lisonjeado também com o carinho aí de vocês. Professor, a gente queria te perguntar de início, né?
Como que esse assunto te despertou tanto interesse, né? Você é uma pessoa que vem da área tecnológica, né? Uma pessoa formada inicialmente ali em análise de sistemas. Como que a educação entrou na sua vida e como mais especificamente o pensamento computacional ele entrou na sua vida assim de uma forma tão impactante, né? A ponto de você praticamente revolucionar a educação nessa área. Olha, tudo começou quando eu comecei a lecionar, né? E a gente percebe assim uma grande evasão de estudantes na área da computação, e aí eu iniciei meu doutorado exatamente com uma proposta, né, de como diminuir essa evasão, como você pode abordar, né, algoritmos, como você pode abordar outros assuntos voltados à área da computação de uma maneira mais atrativa, né, para que os estudantes consigam se envolver mais com a área. E então a pesquisa toda iniciou, na verdade, voltada para deixa eu me lembrar, Project-Based Learning, baseado em problemas, né? Então, ou em projetos, né? Aprendizagem baseada em problemas, em projetos, voltada para os algoritmos. E a gente viu que havia uma outra pegada que estava surgindo aí, que é na área também na computação, que levar a computação para a educação básica, né? Então, a partir dali, isso foi em 2015, né, que o meu projeto, assim, ele deu uma virada. Daí eu saí da aprendizagem baseada em problemas e fui para a computação na educação básica. E já naquela época, assim, se sentiu uma necessidade enorme já de começar a levar a falar de atos normativos do Brasil a respeito. Então, lá em 2015 ainda foi feita a primeira proposta que foi submetida para o Ministério da Educação, e ela foi com a chancela aí da Sociedade Brasileira da Computação, inclusive, e foi apresentada para o Ministério da Educação. E aí, só que o assunto daí deu uma parada, né? Não foi adiante, e então se retomou então esse assunto novamente aí no final de 2016, 2017, e aí surgiram outras versões daquele documento, né? E graças, né, então a esse debate todo aí, a gente conseguiu então levar e ser aprovado tanto no Conselho Nacional de Educação como também no Ministério da Educação, a norma, que daí inclui a questão daquelas tabelas todas que vocês já devem ter visto, né? E tá aí, né? Nossa, professor, que bacana, bacana demais, né? Claro que a gente já teve a oportunidade, né, de ter acesso às suas pesquisas, seu mestrado, seu doutorado, e falando especificamente também, né, e sobre toda a sua experiência aí, que você tem de atuação, a gente queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre os principais resultados, né, do trabalho específico por parte dos alunos no pensamento computacional. Então, Lucas, o que eu posso te dizer a respeito das minhas pesquisas? Eu vou explicar uma coisinha antes. Os professores têm uma certa dúvida em relação ao que é pensamento computacional, certo? E se foi aprovado computação, por que o pensamento computacional está em voga, né? Na verdade, eu até ia sugerir, né, que a gente adotasse aqui não mais o termo pensamento computacional, mas que nós usássemos o termo computação, certo? Porque o termo computação, ele envolve 3 grandes dimensões, tá? A cultura digital. O que nós trabalhamos em cultura digital? A fluidez no uso dos aplicativos, dos softwares, de saber lidar com o equipamento, né, a interface com o equipamento, certo? Ou seja, a fluidez no uso das tecnologias digitais. E já o outro eixo, outra dimensão, perdão, que é o mundo digital,
trata da questão de hardware, de software, de comunicação, de internet, de redes, de DNS, né? Essas questões assim, e como esses dados eles são então representados, armazenados, enviados e assim por diante. Segurança, né, também. Então, note então que aqui a gente compreende no mundo digital como a tecnologia digital funciona, certo? Então, se nós temos fluidez no uso da tecnologia digital e nós entendemos como essa tecnologia digital funciona, o que nos sobra, né? O que falta nesses eixos? Nós pudéssemos, então, criar novas soluções tecnológicas para, né, usando a tecnologia digital. Então, são três dimensões que se complementam, certo? Então, muitas vezes, tá, as pessoas citam, né, pensamento computacional como sendo um sinônimo da computação, mas não é, certo? A gente pode trabalhar conceitos de pensamento computacional no português, por exemplo, né? A gente pode trabalhar conceitos de pensamento computacional na matemática e assim por diante. Então, eu acho que o termo mais correto seria a computação, porque ela tem, né, engloba mais. Até porque, né, para você ver, na própria Base Nacional Comum Curricular, o termo digital, ele aparece 254 vezes, né? Então, note a importância, né, que o pensamento computacional, desculpe, ó, viu até eu às vezes me confundo. A computação, né, tem na nossa educação, entendeu? Então, assim, ó, a minha pesquisa, agora voltando à sua pergunta, tá? Né? Só um pouquinho, uma coisa ainda antes, que também eu acho que é importante a gente deixar bem claro, né? Porque pode ser ambíguo. A diferença entre computação e informática, o TICS, né? Porque também, né, professores enxergam que TIC é computação e computação é TIC. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Quer dizer, tem uma relação, mas, né, tem que saber dividir bem, identificar, né, bem essas duas grandes áreas. Então, quando a gente trabalha a questão de TICs ali também, é muito mais voltada à cultura digital, certo? E quando a gente trabalha a computação, a gente está trabalhando códigos binários, a gente está trabalhando algoritmos, a gente está... TICs não trabalha com isso, certo? TICs a gente aprende a usar o computador, navegar, a gente consegue imprimir um boleto, a gente, né, usa um celular para tornar a nossa vida muito mais fácil, né? Com todas as possibilidades aí que os smartphones e tablets e computadores nos permitem, né? Mas são, né, esses três eixos aí são considerados na Base Nacional Comum Curricular aprendizagens essenciais, né, para os estudantes de todas as etapas, tá? Perfeito. Agora, voltando à tua pergunta, em relação à minha pesquisa, né, o que foi feito? Nós tínhamos uma dúvida. Será que nós conseguimos trabalhar esses conceitos que são da área da computação? Será que nós conseguimos trazer esses fundamentos da área da computação para trabalhar de maneira desplugada com os estudantes? Será que eles vão aprender, né? Será que eles vão entender, né? Vão começar também a desenvolver o pensamento computacional, né? Com essas atividades? Então, o que foi feito, né? A gente utilizou 2 turmas, e a primeira turma a gente aplicou um teste, inclusive o professor Roman, lá de Madrid, grande pessoa, e nas 2 turmas. Sendo que na primeira turma, né, a gente então
teve 10 aulas de pensamento computacional desplugado, e a segunda turma a gente não teve essas aulas. Depois, né, de passado esse tempo, a gente refez o teste, depois das aulas, né, com a primeira turma, e com a segunda também, né? E aí nós identificamos que sim, houve então um desenvolvimento do pensamento computacional de maneira significativa, né, na turma de intervenção. Então, comprovando então que você consegue sim desenvolver o pensamento computacional com atividades desplugadas, certo? Essa melhoria, né, como é que eu vou dizer, essa melhoria, né, essa pontuação então que foi feita, foi medida durante os testes, a gente então percebeu que não teve esse desenvolvimento igual, né, ou parecido com a primeira turma que foi de intervenção. A de controle permaneceu, não houve uma melhoria significativa. Então, a partir daí, então, a gente, né, começou, então, eu falo, né, mas eu comecei, né, a divulgar o material, né, onde foi, então, criado o site, foi criado grupo, né, de discussão, foi aí que surgiu tudo, né, e hoje aí o site está tendo uma grande procura, né, com essas atividades. Mais adiante também surgiram então os algocards também, que daí possibilitou, né, que os professores pudessem imprimir e levar para os seus alunos na sala, inclusive durante a pandemia aí também eles podiam trabalhar com os alunos à distância, e aí foi crescendo o material, né, que está lá disponível no site. Quando a gente fala justamente de trazer esse eixo do pensamento computacional ali, que ajuda em uma série de coisas, né, na resolução de problemas e tudo mais, e na maturação de uma série de outras coisas também, a gente consegue trazer esse eixo do pensamento computacional para ser trabalhado de forma isolada, entre aspas? Pode, porque na verdade eu só me preocupo na questão das redes, né, se as redes estão preparadas para isso. Então, exatamente. Justamente. É justamente por isso, né, Lucas, que a gente fala tanto, a gente estava trazendo muito o pensamento computacional, porque de todas é a área que a gente acredita mais no desplugado, né? Que dá para trabalhar, por exemplo, com baixo custo ou com nenhum, na verdade, que é a realidade que a gente estava vivendo, né, Lucas? Que a gente está numa parceria de atender municípios aqui de São Paulo. Só que municípios pequenos, com quase nenhum recurso, e que não está muito longe ainda de chegar a diversas informações para eles. Sim. Porém, não é justo deixá-los sem isso, principalmente com essa complementação da BNCC. Sim. E aí a gente veio pensando nisso, é por isso que a gente estava tão assim no pensamento computacional. Exatamente, exatamente. Mas eu, se eu fosse vocês, eu focaria em computação e não no pensamento computacional. Tá. Legal. Porque assim, por exemplo, como é que você vai trabalhar criptografia sem um algoritmo? Era isso que a gente ia perguntar também, né, Lucas? A criptografia, você vai trabalhar com o mundo digital e o algoritmo em pensamento computacional. E aí? Né? Isso vai depender dos eixos. Entendi. Perfeito. Até que uma das nossas dúvidas era exatamente essa. Se o pensamento computacional, se a gente conseguiria sempre trabalhar com desplugado ou não, se em algum momento realmente tem que entrar o plugado. O que acontece? Se você trabalhar a vida toda com um estudante, você trabalha a questão, o que é uma variável, né? Você não consegue trabalhar de maneira desplugada. Você consegue trabalhar funções, sim, né? Procedimentos, chame como quiser, né? Você consegue métodos, né? Também, né? Você consegue trabalhar orientação a objeto também de maneira desplugada. Você consegue trabalhar muitas questões, aí entrando em criptografia, em representação de dados, né? Eu, inclusive, no grupo coloquei uma atividade do Papai Noel lá com as renas, né, e tal,
que trabalha a questão de como são as imagens GIFs, né? Elas são armazenadas, são cores indexadas, certo? A gente consegue trabalhar, mas aí, imagina, um dia chega lá o estudante, né, na frente de um computador e diz para ele assim, agora programa. Não dá, o estudante não vai saber, certo? Mas vai ter já na sua bagagem todos aqueles conceitos que são importantes. Então você vai ver que na norma, né, da computação que foi aprovado, você vai ver que a gente trabalha desplugado e plugado na educação infantil. Existem as duas opções. Depois, a gente tenta enfatizar o desplugado no ensino fundamental 1, ou seja, do primeiro ao quinto ano. E depois, do sexto até o nono ano, vocês vão perceber que pesa bem mais, né? Que aí a gente aperta um pouco mais o acelerador, tá? Aí você vai ver que... Para o plugado. Plugado, A gente, inclusive, se você olhar na habilidade, ela vai dizer lá, sim, usando uma linguagem computacional, né? Então, tu não tem como fugir disso, certo? Mas, contudo, todavia, entretanto, você vai ver que a norma, né, que foi aprovada, então, e foi a resolução que foi, então, publicada pelo Ministério da Educação, ela diz que as redes a implantação a partir do dia 1º de novembro de 2023, certo? E o que quer dizer isso? Você pode ter uma resolução da rede, né, porque a rede tem essa autonomia, e você então definir que em 2024, digamos, vai iniciar do ensino fundamental, né? 2025, o segundo ano, 2026, o terceiro ano, e assim por diante. Porque o que diz na norma? Até deixa eu pegar aqui a norma aqui, porque daí eu tenho direitinho o que diz. Peraí, só um pouquinho. Aqui, ó, artigo... Onde que tá aqui? Artigo 3º, tá? Cabe aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal iniciar a implantação dessa diretriz até um ano após sua homologação, certo? Então, isso quer dizer que as escolas podem ir incluindo de maneira, né, mais metódica, né, com etapas, certo? Perfeito, Christian. Esclareceu. Perfeito. Exatamente. Então, assim, acho que só para a gente também sintetizar um pouco a ideia, né, Stephanie? Se a gente pensa em uma formação curta para aquele aluno de Fundamental 2 ou Fundamental 1, né, ou até Educação Infantil, em uma formação curta, para esse aluno que teve muito pouco acesso a algum tipo de lógica computacional, alguma coisa nesse sentido. Se a gente pensa no desplugado, é uma boa alternativa. Se a gente pensa em uma formação curta para esse aluno, em torno de 6 meses, 1 ano ali, o que você acha, professor? Olha, é que o que acontece? Vou reiterar aqui. Cada uma das redes tem autonomia para a tomada dessa decisão, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Não vou dizer nem exemplo, na verdade, eu vou só assim, colocar de uma forma que fique mais clara para vocês. Se eu for um secretário de educação,
eu posso dizer assim, ó, não, ó, 2024 é somente o primeiro ano que vai trabalhar computação. Outro secretário de educação pode dizer assim, ó, não, eu vou pegar e vou trabalhar desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio a mesma habilidade, que é o quê? De você saber o que é um algoritmo, por exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Sim, sim. Eu não estou com a norma agora aberta aqui. E aí você tem essa sequência didática para você atender a norma. Agora, se você quiser, se você tem recurso para isso, você pode também formar todos os professores de todos os anos e daí você implantar de uma maneira obrigatória, né, em todos os anos essa escola. O que pode acontecer na rede particular, né? Não sei, estou aqui pensando alto, né? Agora, eu também posso achar um meio termo. Por exemplo, eu vou trabalhar os planos, essas habilidades do primeiro ano, do primeiro ao quinto, né? E depois as habilidades do sexto ano, do sexto ao nono. E isso tudo depende, de novo, da rede e da formação dos professores. O que adianta tu dizer assim, vamos implantar essas habilidades aqui agora? Não adianta nada. Não tem professor, né? É uma da parte que chega na gente, né, Lucas? Exatamente. A parte de formação de professores. Exatamente. Que até a gente queria... Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas justamente quando a gente pesquisa um assunto desse porte, né, professor, é uma das nossas preocupações, né? Óbvio, né? Se a gente está fazendo esse movimento educacional mundial acompanhar esse movimento, é claro que quando a gente fala, né, no nosso país, né, e falando do estado talvez mais próximo do país de São Paulo, mesmo assim a gente tem que olhar com muito carinho para essa questão, né, para saber se de fato os professores conseguem ou não atender, né? Stephanie, eu acredito que pelo que o professor pontuou aqui, a questão da legislação já está totalmente esclarecida, né? Eu acho que ele perfeito. Mas assim, eu acho que é importante também citarmos aqui qual que é essa legislação, tá? Porque a gente tem visto aí algumas pessoas, inclusive, adotando, né, o currículo CIEB como sendo a norma. Não é, né? Não, assim, ó, eu fiz uma... Quem quiser, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na minha tela. Bem simples, tá? Para você achar essa documentação, tá? Vamos lá. É só você entrar lá no site, né, do computacional.com.br e aí você então clica em computação na educação básica. Não sei se está muito pequeno aí, né? Mas você clica em computação na educação básica e aí aqui, ó, você vai ter um breve histórico, né, sobre os atos normativos, né, na área da computação. E uma definição aqui também, né, do que é cultura digital, mundo digital, pensamento computacional. E logo abaixo ali vai estar aqui, ó, o parecer então do CNE, que foi aprovado, a resolução, que também foi então publicada pelo Ministério da Educação. E aí, por fim, tem aqui, ó, as tabelas de habilidades e competências que você pode baixar. E aí tem duas versões. Uma versão, né, que ela ocupa assim, ó, duas folhas, que fica comprido e grande, né? E a versão do lado, ela é um pouquinho menor para quem tem olho bom e gosta de alguma coisa mais prática, né? É tudo numa única página, né? Então tem essas duas, são documentos iguais, né? Só que em formatos diferentes. Então esses arquivos são os arquivos que estão lá também no Ministério da Educação. Inclusive que o link original está aqui, né? Ó, se você clicar aqui, ó, no portal do MEC, né? Aqui, só que o link é tão comprido que eu acabei colocando eles ali, né? Para você baixar rapidamente o documento, tá? Então este é o documento oficial. Esse é o ato normativo, são os atos normativos que então devem ser, né? Porque
é obrigatório, certo? A adoção, né, da computação. Acho que tem algumas pessoas que não têm essa noção ainda, né, porque a resolução aqui da Câmara de Educação Básica diz, né, que as redes têm que adotar, né? Então não tem como fugir assim, de encontrar alternativas, estratégias aí para ocorrer essa implantação. E então são esses os atos normativos. Não, assim, o que acontece? Algumas pessoas vêm me perguntar: posso utilizar o currículo CIEB? Aquilo não é oficial, tá? O que é, né, o currículo CIEB? Eu acho que é um currículo fantástico, muito bom, serviu como referência a muitas redes de educação, de ensino. Só que o currículo CIEB, ele surgiu em um momento em que o Brasil não tinha qualquer material a respeito. Não existia qualquer currículo, qualquer ato normativo, qualquer documento referência. A única referência que nós tínhamos, né, naquele momento eram currículos internacionais, de outros países, certo? E no Brasil não existia nada a respeito, né? Então, por isso que surgiu o currículo CIEB. E ele foi maravilhoso. Inclusive, tem muitos professores que às vezes... eu vou confessar, eu também faço isso. Eu venho aqui e tenho que trabalhar aqui, criar algoritmos fazendo uso de decomposição, né, e reuso de processo de solução de um problema. Muito bem. Aí, às vezes, eu até vou lá no currículo CIEB para ver o que a gente tinha escrito lá, né, quando a gente desenvolveu o currículo. Porque ele vai, né, a gente vai continuar utilizando ele, tem materiais bons, inclusive ele dá sugestões, né, de materiais que você pode utilizar para trabalhar aquelas habilidades. Então, eu recomendo, né? Muito bom, mas se apegue à norma, tá? O currículo CIEB é uma ótima referência, mas o oficial é a norma. Perfeito, professor. Bom, agora eu acho que não tem como não estar mais esclarecido, né? Sim, sem dúvida, está super esclarecido. Era uma das nossas dúvidas também, até estava escrito aí, porque a gente estava olhando bastante, mas aí um momento eu falei: Lucas, eu tô achando que isso é mais para inspiração de novas ideias do que alguma coisa que a gente possa seguir. Aí, João, vamos perguntar. Sim, inclusive o próprio currículo CIEB foi um dos documentos que utilizamos no desenvolvimento da norma, certo? Com certeza. Então você vai ver que muitas habilidades que estão, né, na norma também são encontradas, às vezes, não na mesma redação, mas que são equivalentes. Christian, posso perguntar uma coisa? Que agora não tinha pensado nisso. Vocês não fizeram nenhuma pergunta ainda, né? Não, é que agora me veio uma pergunta que eu já tinha pensado antes, assim, por que surgiu essa complementação? Qual foi a necessidade? A gente sabe lá pela BNCC que, assim, era falado, mas não tinha nada muito específico sobre. Foi por este motivo? Sim, deixa eu só explicar. Eu posso abrir um slide aqui? Aí tu dá claro. Essa é uma imagem bacana, né? Olha só. Essa aqui era a imagem que nós tínhamos, né, do mundo na adoção, né, da computação e na educação básica, né? E no Brasil ainda estava lá como não evidenciado ainda. Nossa. Né, agora o Brasil, então, aparece como obrigatório, né? Aparece em verde aí já. Né, Mas que salto, né? Que Nossa. salto impressionante. Sim. Tá, voltando à tua pergunta. Vamos lá. Nós acabamos não conseguindo incluir a computação na educação básica junto com o lançamento da BNCC, devido a alguns pontos polêmicos que surgiram, né? Até questões de interesses, né? Então, a computação ela entrou para a BNCC de uma maneira apenas citando os eixos, mas de forma nenhuma ficou claro de como você ia trabalhar, né?
se você ia trabalhar, né, nas áreas, no componente curricular da matemática, da química, da física, da história, de geografia, português, etc. e tal, né? Então, acabou ficando de fora. Mas, junto com a resolução do Conselho Nacional de Educação, que então publicou a BNCC em 2017, que foi da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e 2, estava lá no artigo 22, que, né, o CNE vai elaborar normas específicas sobre computação, orientação sexual e identidade de gênero. Eram 3, certo? Então, no ano seguinte, quando então foi publicada a BNCC junto com o ensino médio, de novo, lá no artigo 18, cabe ao CNE emitir normas complementares com orientações específicas para conteúdos e processos referentes à aprendizagem de computação na educação básica, né? E junto com os demais ali, né, que são citados. Então, é uma pendência já lá desde 2017, que só foi agora preenchida com esse complemento da BNCC, certo? Muito bom. Esclarecido. Perfeito, esclarecidíssimo. Bom, vamos para a próxima aqui. Essa daqui, enfim, tá pura. É necessário relacionar a computação, né, pensamento computacional com alguma disciplina nos anos finais, né? Você entende, professor, né, Christian? Você entende a computação como multidisciplinar ou transdisciplinar? Existe essa discussão, a gente sabe. Sim. Bem, a ideia, né, quando a gente quis trazer, né, a computação para a educação básica, na verdade, assim, quando a norma ela foi então desenvolvida com aquela série de pessoas que constam lá, né, naquela relação, existiam 2 grupos, né, que queriam, inclusive foi um dos motivos pelo qual a computação não entrou na BNCC antes, né? Um certo grupo queria um componente curricular e o ministro da Educação, ou a equipe dele, enfim, né, não concordava com aquilo, então acabou dando também algumas faíscas ali do meio, né? Mas assim, a intenção sempre foi, né, pelo menos de minha parte e de muitos outros pesquisadores, pessoas que atuam, né, nunca foi, né, de substituir outros componentes curriculares, né, mas sim complementá-los, certo? Complementá-los, perfeito. Então, aí vou dar exemplos lá. A gente, por exemplo, unir a história com QR Codes, né, fazer tipo um trajeto, né, os alunos fazerem guias, né, com QR Codes, ou então de você utilizar a inteligência artificial junto com a literatura, né? Vocês viram o chat, né, lá da OpenAI, né, chat GPT, aquele, vocês deram uma pesquisada, não? Não, infelizmente. Algo assim, muito preocupante, né, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, mas a gente consegue, até a própria Google está com medo já. Deixa eu só ver se ele está, às vezes ele está fora do ar, porque como ele requer muito poder de processamento lá. Aqui, pronto. A gente, por exemplo, uma literatura, né? Me diga um autor que vocês gostam aí. Machado de Assis. Machado de Assis, assim, quem foi Machado de Assis, né? Aí, né, ele consegue já escrever aí para ti, né? Ou então, assim, quais foram obras, né, de Machado de Assis. E assim, o interessante é que 99% que ele fala está corretíssimo. Eu já fiz uns testes, né, de que é pensamento computacional, enfim, né, e vocês ficam boca aberta, assim, né, vendo, né, como já evoluiu, né, a inteligência artificial, certo? E acho que agora eu não consigo já apertar, né, mas não tinha são, né, memórias postas, né, então assim,
Olha, então você consegue introduzir a computação também, né, na literatura, certo? E eu não sei, tem algumas outras funções que você pode dizer assim, um verso, né, de Machado de Assis, com sotaque de pirata, né? E aí ele faz, sabe? É impressionante, né? Entendeu? Eu não sei se a versão em português tem, né? Mas você consegue. Tá? Coisa também que você consegue inserir, né, a computação é a arte e a impressão 3D. O fato de você pegar e, né, criar um objeto de 3 dimensões e depois mandar para uma impressora, né? Ou nem imprimir, né, para ver o objeto, o volume, né? Inclusive você utilizando blocos, não sei se vocês já viram a solução do Tinkercad, que permite, né, a criação de volumes utilizando tipo os blocos do Scratch, assim, né? Que também é algo fantástico. Também biologia, envolvendo também armazenamento, processamento de dados, né? A matemática, números binários, não preciso nem falar, né, para vocês. O esporte e o algoritmos também a gente consegue, porque todas essas regras, né, de jogo, a gente consegue tornar isso, né, um fluxograma, a gente consegue tornar isso um algoritmo. A gente também utilizar dispositivos móveis para a gente trabalhar a geografia, né, também as GPS, localização geográfica, utilizando o Google Maps, Google Earth, né, e tantas outras ferramentas que temos aí. A química, a programação também, né, todos aqueles cálculos de átomos, as coisas você consegue também fazer. De você inserir também um robô dentro das aulas de teatro também, né? Enfim, são inúmeras possibilidades aí que a computação abre e o limite é o céu, né? O espaço aí. Perfeito, professor. Inclusive, né, a próxima eu acho que ela casa muito bem, né, com essa argumentação. Como modelar o pensamento computacional para atingir em diferentes eixos e faixas etárias? Exemplo, dá para aplicar o pensamento computacional em química, em língua portuguesa? Sim, é exatamente o que eu falei agora, né? A gente consegue sim, porém, aí a gente trava, né, até para não ser redundante, a gente trava na questão da formação de professores, né, que nós temos que ter nós temos que investir, né, muito nessa questão da formação de professores. E aí, para isso, inclusive, que chega, né, a política nacional de educação digital, que prevê, então, a destinação de verbas para essa formação. Inclusive, no eixo, deixa eu só ver aqui qual que é, no eixo educação digital, eles trabalham também a questão da formação específica de professores que já estão atuando na educação básica, né? Mas também, né, na inserção desses conceitos, esses fundamentos da área da computação na grade curricular de cursos de licenciatura. Só para não ficar repetitivo, né, já vou pegar o gancho. Para a questão específica da interpretação de texto, por exemplo, você acha que é a mesma coisa? Sim, aí inclusive eu vou pegar aqui até uma anotação minha aqui, né? Opa! Algumas iniciativas, o que acontece? A gente não deve só saber codificar, programar, né? Algumas iniciativas elas têm focado apenas em programação. E essa programação ela é muito voltada para argumentar, para preencher vagas de trabalho, muitas vezes, né, na área da tecnologia. Né? Mas isso, na verdade... Oi? Não, estou só admirado com essa informação. Mas essa é uma versão muito limitada, né? Assim, tem que ter mais. Simplesmente programar não basta. Né? É necessário a gente aprender a conceber, testar, avaliar soluções
e algoritmos, programas que resolvem os problemas e que depois isso possa se tornar um sistema, né, um programa maior, né? Então é muito importante, né, a gente saber essa diferença entre ler e interpretar, né? Da mesma forma que a gente apenas aprende a programar para vagas de trabalho, ou seja, mais uma leitura, mas também a gente tem que saber interpretar para saber se aquilo, né, atende à minha necessidade, se resolve o meu problema, certo? Então é a mesma diferença entre ler e interpretar. Não sei se respondeu a tua dúvida. Sim, com certeza. Vou até te dar um exemplo aqui de algumas coisas que a gente pensou e estava pensando em conjunto, né? Por exemplo, né, você pegar um texto de língua portuguesa, né, e pegar como inspiração ali das fases do pensamento computacional, por exemplo, né, abstração, decodificação, né, segmento de padrões e algoritmo, e trabalhar a língua portuguesa e a interpretação de texto nesse sentido, sabe? Ou então um outro exemplo aqui, né, aí você fica à vontade para nos corrigir. Eu vou abrir um outro exemplo aqui para você. Pode falar. Por exemplo, uma análise sintática, né? Se a gente consegue correlacionar o pensamento computacional justamente com essa aplicação, sabe? A análise sintática ali vai ter que fazer praticamente todas as fases do pensamento computacional, né? Sim. Então, é claro que a gente tem essas entrelinhas de como que a gente consegue trabalhar isso, trazer toda essa virtude, né, da computação, do pensamento computacional, para trabalhar dessa forma, até em outras disciplinas, em milhares, um texto de história, um texto de geografia, né? Sim. E isso surgiu, né, Lucas? É uma das nossas maiores dúvidas, eu já vou deixar aqui, referente a essa formação de professor, por exemplo. A gente poderia formar todos os professores, independente da sua formação inicial, porque a gente está trabalhando o tema e não a disciplina? Exatamente. Ele é um complemento, né? É um complemento. Assim como a própria norma diz, é um complemento. Nós vamos precisar, o Brasil vai precisar de professores que tenham uma maior afinidade, né, no uso da tecnologia dentro da sua área, né? Ninguém quer que todos os professores saibam programar, né, da mesma forma, mas que eles consigam utilizar, né, esses conceitos dentro da sua área do conhecimento, tá? E aí, falando agora especificamente, se vocês me permitem mostrar uma coisinha para vocês, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Conhecem? Já viram falar? Sim. Eu não. Engenharia de computação para bebês, né? Então, para quem é da área da computação, acho que vai entender bem isso aqui, ó. Aqui a gente tem uma negação da negação, né? E aí, se a gente aperta, né, liga lá. Muito bem. Isso é o equivalente a um fio, né? Ó, se eu aperto aqui, ele liga, tá? Muito bem. Agora, nós temos, então, aqui o não, né? Então, se aqui está ligado, aqui está desligado, aqui passa a estar ligado, tá? Quando eu aperto, ele inverte, né? Então, muito bem. Aí, nós temos a próxima porta lógica, que é o OR, o ou. Ó, então, se eu aperto aqui, ele liga, se eu aperto aqui, ele liga, e se eu aperto os dois, ele também liga. Professora, eu juro que eu tô arrepiado, porque eu sofri nessa matéria na faculdade de sistemas digitais, tanto na quanto... Sim. Então, se eu tivesse visto isso quando eu era bebê, eu teria sofrido menos. Exatamente. Olha, que legal. Aqui tem ou exclusivo, né? Ou é um ou outro, e se eu apertar os dois, ele não funciona, né? XOR. E por último, aqui, só para finalizar o livro, é o LET, né? Eu aperto aqui para ativar, e aí depois aqui para eu desligar. Então, nossa, até o bloco lógico do LET pro bebê. Até o bebê. Tá. Então, assim, ó, claro, tem muita questão também envolvida aí da criatividade do professor, tá? E aí eu vou mostrar uma coisinha para vocês, só que assim, vocês me perdoem porque eu não sou da área de letras, tá? Então, na verdade, eu estou ainda construindo isso daqui, tá? Então, olha só, aqui nós temos, então, né? Eu não tô acreditando nisso, né? Legal. Que une aí vocábulos ou orações, certo? Então, João e Maria foram até o mercado. Quem é que foi até o mercado? Né? João e Maria. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, o
Deixa eu passar o slide aqui, né? Então, a lâmpada, ela só vai ligar no momento que eu tiver ambos, ok? E aí isso é representado da seguinte forma. Eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês entenderem. Sim. Eu tenho ainda um OU, que é a conjunção coordenada alternativa, né? Que aí é um OU inclusivo, também conhecido, se não estiver enganado, tá? Então eu procuro um carro cinza ou prata. Então eu estou procurando ou um carro cinza ou um carro prata, né? Ou ambos daqui a pouco, não é mesmo? Então quer dizer o quê? Que se eu fizer aqui um circuito, ele vai ligar se pelo menos um deles, né, estiver então ligado. Perfeito. Tá? Então assim, eu vou ter esse OU também, né, que é um OU exclusivo, que vai então dizer ou eu vou ao mercado ou eu vou à feira. Eu não vou nos dois, tá? Exclusivo. Então... O Shore. XOR. Eu trabalho com os professores nessa questão. Então, inclusive, muitas pessoas usam E/OU em muitos textos, né? E aí eu já estou dizendo ali, que o E ele já faz parte da tabela verdade do OU. Então, fica redundante nós utilizarmos o E/OU, tá? Então, daí, um exemplo de a gente introduzir, né, esses conceitos básicos da computação na língua portuguesa, né? Muito bom. Aproveitando o gancho do livrinho, que eu fiquei encantada, queria que a gente falasse um pouquinho aqui, né? O Lucas fala que eu sou defensor e eu sou mesmo, da educação infantil e dos pequenos, porque eu acredito muito que esses conceitos podem ser trabalhados desde muito pequenos, porque aonde a criatividade está muito aflorada, o medo de errar existe, mas é muito pequeno. Muito menor. E o quanto isso é importante, o professor saber o que ele está fazendo ali. O brincar é importante, porém o professor também saber mediar essa brincadeira e ter um olhar, né, para o que isso pode desenvolver, é uma das coisas que a gente defende muito, né, em conversa com o Lucas. A gente fala muito sobre a importância da educação infantil e estar nessa complementação. Sim. Gente, da mesma forma, assim, claro, a gente não... a criança tem que ter, na educação infantil, a ludicidade. Sim. Né? Então, de que forma você pode trabalhar, né, a computação com as crianças? Que receita de bolo, né? A preparar o café da manhã, minha filha, né? Fazendo mingau. E aí eu pedia para ela para me contar, né, o algoritmo, né, para a gente fazer o mingau, né? Então, claro, sempre brincando com a criança, né? A gente não quer forçar nada. Então são coisas assim que a gente pode alterar só na rotina, mas que a gente já vem trabalhar com a criança. Exato. E a gente vem junto com a parte da formação do professor, né, que a gente sempre fala. Quando o professor tem essa propriedade, ele sabe o que está por trás daquilo. Eu sempre dou o exemplo da rotina na lousa que o professor escreve. A criança é tão ligeira que muitas vezes ela nem sabe ler ainda ali na educação infantil, porém ela sabe que aquele dia ela tem educação física. E quando o professor começa a falar, ele fala, mas tem educação física, então peraí, o que a gente vai fazer? A gente come, depois escova o dente, depois... E eu falei, quando o professor souber que isso ele já está trabalhando, eu acredito que a gente vai ter muitos avanços aí na aprendizagem. Mas assim, você tem que ter um grau de... como é que eu posso dizer? Você tem que também levar em consideração a realidade, né, da escola dos alunos, certo? Eu, durante a minha pesquisa, eu tive a oportunidade de trabalhar com estudantes de 5º e 6º ano, onde se verificou que eles ainda tinham estudantes que não sabiam ainda escrever, certo? Então, isso tem que ser tomado com muito cuidado, tem que ocorrer uma atenção especial, né, para esses estudantes aí que têm essa dificuldade. Bom, então, pegando o gancho na discussão de vocês, né, eu tô o homem dos ganchos aqui, né? Então, pegando o gancho na discussão de vocês, professor Christian,
como que você enxerga, né, a evolução dos professores depois dessas formações em computação, né, em pensamento computacional, em computação e nos eixos, né? E, enfim, como são essas formações pela tua experiência, né? Pela tua experiência mesmo de professor e formador também. Olha, eu acredito... Agora é uma coisa ainda que está sendo... A gente tem que aguardar, né, a aprovação da política. Mas acredito que cursos, né, de especialização devem surgir, então, para serem ofertados para as redes, certo? Porque quando eu falo um curso de especialização para as redes, é provavelmente porque as redes vão solicitar, né? Nós precisamos de curso de especialização aí para os nossos estudantes, desculpa, para os nossos professores. Porque a demanda vai ser alta, imagino eu, né? Eles não vão querer formar 1 ou 2 professores, né? Porque a rede tem inúmeras escolas, né? E aí a gente vai ter que ter professores para atuarem nessas redes. Outra alternativa seria, então, de fazer cursos de curta ou média duração, né? Para atender, mas imagino eu que tem que ser focado e muito na sua área de conhecimento, tá? Trabalhar, por exemplo, algoritmos de uma maneira mais geral, né, com todos, mas também depois, como é que eu vou levar esse algoritmo para a minha aula de geografia, né? Como é que eu vou levar esse meu algoritmo para a minha aula de história? Chega, né? A arrepiar aqui. Né? Certo? Então, a outra alternativa também seria de ter uma espécie de professor intermediário, né, que atue em diferentes componentes curriculares em conjunto com o professor, né, da área. Então, o professor da licenciatura em computação, por exemplo, de atuar, né, nessa escola, né, dando um suporte, um apoio ao professor. Enfim, tem várias opções, né, que podem ser adotadas, e isso vai também, novamente, depender das redes, né, porque a autonomia é deles. Perfeito. A nossa pergunta é a seguinte: qualquer formador, independente da sua formação inicial, né, o formador ele é bem formado mesmo, recebendo capacitação para isso, ele consegue replicar e aplicar a formação para demais professores? Você acredita nessa cadeia de uma forma ampla? Que depende da qualidade, né, Lucas? Não fica difícil de fazer qualquer depoimento nesse sentido. Uhum. Porque tudo vai depender da qualidade da formação. Sim, e o que a gente está buscando também, né? Exatamente. Então, tem que uma opção seria de fazer algo mais genérico e dizer, olha, você opta por usar ou Arduino, ou Raspberry Pi, ou você pega o Google Board, né? Para uma solução de um problema. Nossa, professor, você chegou numa questão que era uma das coisas que a gente queria perguntar. Se tudo bem ter um documento ou alguma coisa que norteia a ideia do que a gente quer trabalhar, porém dentro da realidade de cada um, com o que ele tem, ele muda aquilo ali. Por exemplo, se a gente monta uma ideia de um jogo, pensando no desplugado, e a gente poder adequar isso tanto para a educação infantil quanto lá para o Fundo 2, mudando a complexidade, né? A gente tinha montado um joguinho tipo de tabuleiro. Os pequenos podem colocar setinhas, enfim, até eles irem aprendendo mais. Já os maiores conseguem fazer o algoritmo disso. Então, se você acredita nessa ideia também de o importante é ter um direcionamento do que, porém, na sua realidade, você se adequa. Exato. Sim. Não, isso vai ser necessário, principalmente no início. Muito vai ter que ser, vai ter que encontrar alternativas, né, para então atender a norma dentro dentro das possibilidades que temos, né? Então, perfeito.
E a questão socioemocional, né, que converge com a questão da vida, né, até falando de projeto de vida e tal, que é uma vertente nova. O que você pensa sobre essa questão, professor? Né? Como serão esses alunos no futuro, né? Com esse tratamento mais direcionado agora da computação na educação? Sim. Lucas, Stephanie, quando a gente se torna fluentes a ler e escrever, a gente não nos torna escritores profissionais, não é mesmo? E, na realidade, eu acho que poucas pessoas elas acabam se tornando escritores, né? Escrever livros, por exemplo. Nós que saibamos ler e escrever para nossa vida, né? Nossa rotina. Da mesma forma, matemática na escola, a gente não forma matemáticos, mas a gente sabe fazer cálculos também rotineiros, né, que são essenciais aí para o nosso dia. A computação, ela está sendo introduzida nas escolas agora. Não é a intenção nenhuma de formar cientistas da computação. Inclusive, nós temos pesquisas que demonstram isso, né, que as pessoas continuam indo para a sua área que tanto deseja, né, como acontece hoje, tá? Então, a intenção não é também induzir os estudantes a seguir a carreira na ciência da computação, mas futuros profissionais e que eles estejam preparados para as novas profissões e exigências, né, nessas diferentes carreiras que estão surgindo. Então, o que nós queremos, na verdade, né? A gente quer administradores, as pessoas se formam na área de administração, compositores, advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, artistas, ou então tantas outras profissões que saibam lidar com a tecnologia digital, com a computação, né? E não só isso, né? A gente quer pessoas que compreendam um pouco o que é a computação e que elas sejam também pessoas bem-sucedidas na sua área de conhecimento, né? Então, pessoas realizadas na sua vida e como um todo, e não se sintam excluídos futuramente desse mundo digital em que vivemos hoje. Então, não podemos excluí-los também, né? Então, eu acho que não sei se respondeu a tua dúvida. Sim, sem dúvida. Eu acho que com a chegada, né, dos frutos, né, de você um dos participantes dessa luta, né, dessa inserção na computação agora de uma forma muito melhor, muito mais específica, muito mais direcionada. Por exemplo, né, vou trazer um exemplo aqui. Às vezes um colaborador de uma fábrica, por exemplo, ele precisa passar por um treinamento de 4, 5, 6 meses, porque ele precisa dominar ali o CLP e ele sequer domina a lógica da computação, ou sequer ele tem a maturação ali do pensamento computacional. Se a gente trabalha isso de uma forma antecipada, né, de uma forma lá partindo da educação infantil, partindo da educação básica, e a gente traz essa maturação, você antecipa todo esse caminho. Quem sabe esse profissional ele não pode agora fazer essa formação agora de CLP em 10 dias, em uma semana. Então o que acontece? Diante dessa toda essa sua luta aí, o que a gente terá, talvez, né, e com certeza teremos como fruto, vai ter uma antecipação em uma sociedade muito mais produtiva, né? Essa é a analogia que eu faço assim em geral, né? Eu acredito que muito nesse movimento, inclusive pelo gráfico que você mostrou ali, pelo dado geral que você mostrou ali. Poxa, o Brasil está saindo na frente de uma forma gritante, né? É claro, a gente está indo, né, com os nossos passos, né, com a velocidade que a gente pode, mas a gente está dando um passo muito à frente, sim, em relação ao mundo, né? Enfim, eu faço essa leitura, assim, eu acredito muito. Estamos nos igualando a muitos países desenvolvidos e também estamos chegando também a igualdade com a Argentina, que já desde 2016 já aprovou, com o Chile também, que já adotou, com o Uruguai, que está em processo de adoção, né? Então são os países aqui, né? O Uruguai fica
2 horas e meia, 3 horas de carro. A gente tem esses países, né, que já adotaram e agora nós estamos aí junto com eles. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso. Professor, lisonjeado, muito, muito, muito obrigado, tá? Pela contribuição, pelas dúvidas, pelo tempo disponibilizado, né? Queria dizer que a Stephanie, que está aqui do meu lado, é sua fã e eu também sou, tá? Então a gente está realizando um sonho de conversar com você aqui, de verdade, né? E muito obrigado, é isso que a gente tem para dizer, assim, muito, muito, muito obrigado pela contribuição. Eu que agradeço a oportunidade, até para deixar mais claro, né, clarificar aí a questão da introdução na computação na educação básica. Já sou também fã de vocês, porque eu estou seguindo o canal de vocês, né? E até eu tinha me esquecido, né? Eu gostaria também de fazer um pequeno comercial aqui, né? De você né? Entrar no site, né? computacional.com.br, e nós temos também um grupo no Facebook, uma página no Facebook, um perfil no Instagram, né? E estamos testando aí a possibilidade de um grupo no Telegram também. Então, estamos testando aí possibilidades, né? Tá? Então, entra lá, procura lá Computacional, e aí você vai encontrar todos os links para as redes sociais lá no site. Participe, siga, entre no grupo, enfim, né? Estamos sempre atualizando, né, todos por esses canais aí de comunicação. Eu já sigo todos e a gente deixa todos aqui depois, para ficar mais fácil. Bom, é isso. Professor, muito obrigado, tá? Tá certo, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído. Demais. E espero que eu tenha atendido a expectativa aí de vocês. E espero que, né, tenham muitos views aí, né, muitos likes, né, e quem inclusive não apertou no like ainda, aperta agora. Tá? Além de tudo, ainda, né, faz a propaganda pra gente. Muito obrigado, professor. Perfeito. Pessoal, não esquece de deixar o like aí, de compartilhar esse vídeo, né? Maravilhoso, tá bom, pessoal? Tá bom. Então tá, pessoal. Um abraço para vocês e tudo de bom agora no ano de 2023. Um abraço. Você também. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, professor. Tchau. Com Deus.